A baixa participação das mulheres nos espaços de poder tem sido uma preocupação constante de algumas poucas representantes que chegam às casas legislativas. Porque, seja no Congresso, na Assembleia ou nas câmaras municipais, elas são muito poucas. Está conosco hoje uma das batalhadoras da causa, vereadora de Belo Horizonte, Áurea Carolina, do PSOL. Bem-vinda, Áurea. Obrigada, Vivian. Áurea, a igualdade de gênero e a ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder, especificamente agora falando de espaços institucionais, né, tem sido uma bandeira sua. Você faz parte dessas mulheres que chegaram ao parlamento, no seu caso à Câmara Municipal, com uma preocupação muito grande nesse sentido. Qual que é a sua percepção do tamanho do desafio, das dificuldades que tem para o enfrentamento dessa questão? A grande dificuldade é que nós vivemos numa sociedade machista, muito violenta ainda em relação às mulheres e que reproduz um imaginário que é predominante de que política não é coisa de mulher. E isso acaba tendo impacto até na disposição das mulheres de participarem ativamente de campanhas eleitorais, de partidos, de poderem ser realmente competitivas num processo eleitoral. Então a gente precisa lidar com várias dimensões desse problema. Dentro do parlamento, fazendo debate público sobre a importância da representatividade das mulheres, mas também nas políticas públicas. Por exemplo, discutir na educação que as relações de gênero injustas e desiguais foram construídas socialmente ao longo do tempo. As mulheres foram colocadas numa condição de inferioridade em relação aos homens por conta de uma violência histórica. E isso ainda não é evidente para todo mundo. Então a gente tem que trabalhar nesses vários espaços. Quebrar esse imaginário que está muito forte ainda. Que é cultural, mas que tem reflexo no acesso ao poder, no acesso a recursos. Isso vale não só para os homens, mas para as mulheres também. Você está dizendo a questão da consciência dessa situação, né? Porque Sim. Tem a ver com uma naturalização das pessoas acharem que é assim mesmo? Sim, a falta de representatividade gera um círculo vicioso, porque nós mulheres não nos vemos nos espaços de mais reconhecimento e valorização social. E como nós não vemos, muitas vezes nós não chegamos nem a imaginar que a gente pode ocupar aqueles espaços. Por isso que representatividade é tão importante no simbólico. Quando uma mulher atingiu pela primeira vez a posição de presidência no Brasil, aquilo foi uma quebra de paradigma muito importante, para que várias meninas e mulheres pudessem se encorajar que uma mulher sim pode chegar a esse lugar. E a gente precisa... teve a mesma pessoa, a presidente Dilma, ter perdido o mandato da forma como ela perdeu? Pois é. Através de um impeachment, de um processo extremamente polêmico, que ainda é uma discussão até hoje se foi ou se não foi um golpe, não é? Eu entendo que foi um golpe misógino, que é de aversão e ódio contra as mulheres, um golpe que é contra os avanços sociais no Brasil, que inclui a presença das mulheres nas instituições. E foi um golpe tramado também, desconstruindo a imagem da mulher Dilma, tentando desqualificá-la em todos os aspectos, para justificar, então, essa derrubada que foi armada no Congresso, com o Judiciário, com a mídia. Então, isso prejudica diretamente a luta? Isso Sim, tem efeito sobre as pessoas negativas? No ano passado, em 2016, na campanha eleitoral, eu fui às ruas para me apresentar e, para minha surpresa, algumas pessoas chegaram a me dizer: eu não voto em mulher, porque olha só o que a Dilma fez no Brasil. Então, o golpe contra a Dilma, que foi um golpe contra a democracia brasileira, tem esse efeito nefasto também, de reforçar esse imaginário de que as mulheres não dão conta de atuar na política. Agora, você está atuando num espaço dominado pelos homens, né? Como é que é trabalhar numa Câmara Municipal, como a de Belo Horizonte? Como é que é viver essa experiência? Só você e mais uma vereadora? Somos quatro vereadoras ao todo.
Uhum. Do partido, do PSOL, somos duas. Duas. Tem mais duas. Sim. Sim. Como é que é essa experiência de ser uma minoria, de ser mulher num espaço dominado pelo mundo, pelos homens? É enfrentar todos os dias essa cultura violenta. Isso está presente? Isso está presente. Isso é claro? De forma mais ou menos explícita. Está presente em comentários, em piadinhas, em forma de abordagem mesmo de colegas homens vereadores, ou mesmo de pessoas que circulam pela Câmara. Está presente no jogo político, quando nós mulheres nos posicionamos, como é que vem a reação das pessoas. Muitas vezes, quando eu faço uma fala em plenário, a reação dos homens é mais violenta do que quando um colega se posiciona de forma semelhante, um colega homem. Então, existe... O que você acha que está por trás de uma reação dessa? Eu acho que está presente essa ideia de que a mulher é mais frágil, ou de que a mulher, quando se posiciona com firmeza, ela está sendo agressiva, então isso gera também uma reação agressiva, ou de que nós mulheres não estamos aptas para causar tanto desconforto assim, como se a minha fala tivesse um impacto de incomodar muito mais do que a fala de um homem em relação a temas polêmicos. Nós defendemos a justiça de gênero para que mulheres e homens tenham oportunidades iguais e acesso aos direitos nessa sociedade. Isso significa atuar nas escolas, na cultura, na saúde, e há toda uma movimentação de setores conservadores que estão na Câmara de Belo Horizonte também, dizendo que isso é ideologia de gênero, tentando falsear um debate e distorcer esse debate, e isso gera reações agressivas. Então, a nossa posição ali é também de evidenciar os grandes problemas dessa sociedade. É uma luta por justiça em que todas as pessoas possam ser reconhecidas, e isso não é exatamente o que o sistema de poder tradicional deseja. Agora, a luta, o trabalho de vocês, é claro que isso é o dia a dia de você, o seu e das outras 3 vereadoras lá dentro da casa, né? Nós estamos falando de espaços de poder institucionais. Mas você trava essa luta também em outros espaços de poder, ou para que as mulheres avancem sobre outros espaços de poder que não são institucionais? Sem dúvida. Eu entendo. Como é que esse tipo de atuação ocorre, né? Onde que é preciso, uma onde faz luta falta? Puxa a outra. A gente precisa de mais mulheres representadas de forma positiva na mídia. A mídia tradicional ainda contribui muito com a reprodução dessa cultura machista. A gente precisa de mais mulheres fortalecidas no judiciário, trabalhando em todos os níveis do judiciário, na educação, assim, que a condição de trabalho das professoras, que são a maioria das trabalhadoras da educação, seja melhorada, para que as mulheres servidoras públicas, também nas várias áreas, possam ter melhores condições de trabalho, lutar contra o machismo institucional que existe, sim. E eu acho que é uma discussão de empoderamento das mulheres nas relações comunitárias, dentro de casa, para que elas possam, num relacionamento também, se posicionar e serem respeitadas. Então, Vivian, é tudo, né? A gente não pode desconectar o debate das mulheres nos espaços de poder dessa transformação mais profunda nos valores, no comportamento. Por isso que campanhas, por exemplo, como o Meu Primeiro Assédio, ou contra o assédio no sistema de transporte que mulheres sofremos, né, no metrô, no ônibus, no Uber. Quando isso vem à tona, as denúncias de violência sexual e de assédio que nós já passamos nesses lugares, isso também pode fortalecer outras mulheres que viveram situações parecidas, mas que não conseguiram falar sobre isso no momento em que aconteceu, não foram apoiadas. A discussão da violência machista nos relacionamentos. Quando uma mulher sofre
num relacionamento abusivo e não consegue ter apoio de outras mulheres ou da família, da vizinhança, e ela tem acesso numa rede social que mulheres estão se organizando contra esse tipo de violência, isso pode também fortalecê-la para buscar ajuda nas políticas públicas. Nós estamos falando das mulheres em geral, mas é claro que nós vivemos em estratos sociais. Em que medida essa estratificação social, as diferenças econômicas, as diferenças culturais influenciam numa percepção maior ou menor das mulheres dessa condição, não é? Dela perceber que ela está submetida a uma série de imposições, limitações. O machismo nos atinge independentemente das nossas diferenças, mas existem diferenças que, junto com esse sistema patriarcal, acirram as desigualdades. As diferenças de classe, a origem socioeconômica das mulheres, as diferenças étnico-raciais. Nós sabemos que as mulheres negras, em geral, sofrem as piores consequências desse problema todo, porque nós temos menos acesso a oportunidades, né, no mundo do trabalho, de escolarização. O racismo é estruturante do nosso sistema social. Então, compreender como que gênero, raça, classe e outras marcações interagem é uma maneira também da gente perceber que nós, mulheres, somos diferentes, mas entre nós também existem desigualdades. Mulheres brancas de classe média, em geral, têm muito mais acesso a oportunidades do que mulheres negras pobres. Tanto é que os dados evidenciam isso. O mapa da violência mostra que o número de assassinato de mulheres negras aumentou muito no Brasil nos últimos anos, enquanto que o número de assassinato de mulheres brancas caiu no mesmo período. E o que explica isso é a questão racial. Então a gente precisa lidar com a inclusão das mulheres, mas entendendo essas especificidades. E como é que se trabalha isso, assim, levando em consideração essas especificidades? Como é que é seu trabalho, enfim, como é que... Por exemplo, nas políticas de promoção da igualdade racial, como fortalecer a inclusão das mulheres negras em relação a temas como economia popular e solidária, ou mesmo a escolarização, ou na saúde, como lidar com o racismo institucional junto com o machismo institucional, para que as mulheres negras tenham um atendimento mais qualificado. Então, em todas as áreas, a gente pode ter uma incidência específica. Na segurança pública, um grande tema para nós é o enfrentamento ao genocídio da população negra, que é uma realidade no Brasil. Milhares de jovens negros são assassinados todos os anos e as mulheres negras, que são familiares dessas vítimas, sobrevivem ao genocídio ou são também vítimas do genocídio nesse esquema maior. Então é preciso ter políticas de fortalecimento dessas mães, dessas mulheres negras que, junto com seus filhos, têm sofrido muito com essa realidade. Agora, existe um denominador comum? Alguma coisa que una mulheres de todos esses estratos e que pode ser trabalhado? Eu acredito que pode haver solidariedade entre nós mulheres e existe a ideia de sororidade, que é essa possibilidade que nós vamos cooperar umas com as outras, fortalecer umas às outras. Existe também um conceito de uma feminista negra, que é a Vilma Piedade, do Rio de Janeiro. Ela fala em dororidade, que é essa sororidade, mas entendendo a dor específica das mulheres negras e que as mulheres brancas, as mulheres de outras origens podem também apoiar a luta das mulheres negras para que nós sejamos parceiras, reconhecendo os seus privilégios em relação às outras mulheres e colocando à disposição também a sua força de luta, a sua realidade para ajudar no enfrentamento da violência. Agora, para além da própria falta de percepção, que é uma forma de resistência a uma percepção mais clara, né, da pessoa se sentir submetida a esse machismo, a esse mundo que a gente vive, as mulheres se sentirem assim, para além disso, existe alguma forma de resistência, algum tipo de comportamento entre as mulheres para essa mudança de cultura?
Eu tô perguntando isso porque é a velha história, isso não é nenhuma novidade, mas o fato é que quem mais influencia na formação dos nossos filhos são as mulheres. São as mães que costumam ter maior influência sobre a pessoa que ela está formando. Não é? Eu acho, Vivian, que é um despertar de consciência, um despertar para enxergar o mundo de outra forma, tirando essa carga que está sobre a gente de que a gente talvez não seja tão capaz, ou que as mulheres vão competir entre si, ou de que realmente o homem deve prevalecer em determinadas situações, ou que a mulher pode ser julgada pelo seu comportamento sexual. Quer dizer, essa resistência ainda é muito presente. É presente, e isso afeta as mulheres também, né? Então, quando a gente vai se libertando dessas ideias que são preconceituosas e são machistas, a gente consegue também enxergar outra mulher como uma igual. Isso está em todo o estrato social? Eu acho que sim. Esse comportamento. E aí a gente precisa conectar também com as outras percepções, de como o racismo, de como que a desigualdade econômica vão estruturando essas possibilidades de ser mulher no mundo. E eu sempre digo que quando uma mulher negra avança, todo mundo avança junto, porque as mulheres negras, podendo acessar direitos, significa que de uma maneira inclusiva, todo mundo vai poder acessar direitos também. E é uma reversão de desigualdade, de injustiça que vem lá de trás, da base, né? É por isso que os feminismos negros têm, na atualidade, jogado um papel crítico muito importante. Falando em inserção nos espaços de poder, o seu nome foi cogitado recentemente para que o PSOL dispute a presidência com você, com o seu nome, que você dispute pelo PSOL. Pois é, foi uma indicação. Como é que está essa discussão dentro do partido, né? E como é que você enxerga isso? Foi uma indicação do deputado federal Chico Alencar, que é do PSOL do estado do Rio de Janeiro. Ele gentilmente apresentou o meu nome, reconhecendo a construção que nós estamos fazendo em Belo Horizonte, no nosso mandato coletivo na Câmara, que vem de uma movimentação que envolveu várias forças populares. E é a partir das muitas pela cidade que queremos, essa grande movimentação, que eu fui eleita. Então, ele percebeu que aí a gente tem um potencial de inovação que pode dialogar nesse momento no país com os anseios da sociedade. Mas isso não foi tratado ainda dentro do partido, que tem várias instâncias, está passando agora por uma fase congressual. E eu defendo, Vivian, que haja um processo de prévias internas no partido, de preferência com a participação de forças externas da população, para que se chegue a essa decisão de nome, né? O mais importante agora é a discussão de um programa para o país. O que a gente quer para o Brasil? Como é que a gente vai enfrentar esse momento terrível que a gente está atravessando? Como é que nós vamos fortalecer a chegada das mulheres, da população negra, dos povos indígenas, de todo mundo que tem sido negligenciado ultimamente, para construir a democracia de novo, né? Então, eu fico muito honrada de ter sido lembrada e, ao mesmo tempo, tenho que trazer essa cautela, né, de que a gente precisa, no partido, caminhar muito ainda e dialogar com todas as forças para não tomar uma decisão precipitada. Agora, seria uma oportunidade de levantar mais alto essa bandeira, né? Pois é, seria também uma forma de nacionalmente abrir esse debate também. Então, essa discussão tem prazo para acontecer dentro do partido? Isso só será o ano que vem? Como é que vai ser? Eu acredito que isso vai entrar em 2018, logo nos primeiros meses. Como o cenário político está muito instável, muito conturbado, qualquer mudança pode também mexer as pecinhas, né? Então, acho que a gente também tem uma margem por causa da mudança, né, nas regras. Só em abril que isso tem que estar tudo equacionado, né? Então, o partido precisa ainda dialogar. Eu participo de uma plataforma chamada Vamos, que envolve forças do PSOL
e de outros movimentos sociais no Brasil inteiro que se propõem a discutir um programa para o Brasil, para além do processo eleitoral de 2018. E a gente tem mobilizado em várias cidades para pensar uma agenda econômica, uma agenda antirracista, uma agenda feminista, uma agenda de desenvolvimento urbano, entre outros temas, né? E essas pautas são todas interligadas. Não vai haver desenvolvimento urbano sem justiça para as mulheres, por exemplo. E aí a gente tem uma força-tarefa agora de consolidação de propostas que nós já reunimos em vários debates para chegar a essa consolidação de um programa que possa ser debatido amplamente no país ano que vem. Agora, Áurea, tem algum nome já sendo pensado para disputa estadual, para deputado? No partido? É. Alguns nomes têm se colocado, mas nada oficializado ainda, né? A gente vai ter que passar por essas fases de decisão final do partido. Menos voluntarismo, mais discussão partidária, é isso? Eu acho, a gente precisa disso, porque a política brasileira é muito calcada... Isso é na contramão do que acontece na prática, né? Num personalismo que projeta grandes figuras, mas que peca muito nessa construção coletiva. E a gente está vendo que não dá certo caminhar por aí. A gente precisa investir muito mais no empoderamento das pessoas no processo político. E eu acho que isso que sustenta, ao longo do tempo, a resistência popular, né? Os movimentos sociais precisam se enraizar nas comunidades e as comunidades que precisam ser agentes de cidadania para dizer do que querem mesmo, né? Para suas vidas. Então, quebrar o personalismo acho que também é um apelo histórico agora. Áurea, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Ah, eu que agradeço, foi tão rápido. Mas o nosso tempo, olha, conversamos quase 24 minutos. Eu conversei com a vereadora do PSOL, em Belo Horizonte, ativista dos direitos da mulher, dos direitos humanos, Áurea Carolina. Nós falamos principalmente aqui sobre a participação, como é pequena a participação das mulheres nos espaços de poder, e a vereadora é uma representante que luta justamente por essa causa, né, e que vem sendo aventada como uma candidata do PSOL à presidência da República. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.